Bom, então o nosso desenho ainda não está concluído, mas nós já podemos reparar, né, que todos os desenhos que nós fizemos aqui, todas as linhas, retângulos, todas as ferramentas que nós utilizamos e tudo que representamos está então com linhas brancas, né? E se nós aproximarmos aqui, aparentemente nós não temos espessuras diferentes de traço, né? Que na representação de arquitetura, então, nós precisamos utilizar diferentes espessuras para hierarquizar o desenho, né? Para fazer uma boa representação, uma boa comunicação do nosso desenho, tá? Então, essa organização de espessuras, ela vai se dar aqui no AutoCAD através da aplicação de cores, né? Então, nós vamos configurar cores, a princípio, baseados, então, em uma organização de espessuras que nós temos já pré-configuradas, tá? Então, essa organização, ela se dá, então, em camadas para o AutoCAD, tá? Que ele chama de layers. Estamos na aba Home, temos aqui um item Layers, tá? Então, aqui é que acontece o gerenciamento do meu desenho, das propriedades dos meus desenhos, né? Todos os elementos que eu coloco aqui em camadas, tá? Então, o que seriam as camadas, né? A ideia seria a sobreposição de folhas de papel, manteiga ou vegetal, né? E que em cada uma dessas camadas, né, eu colocaria então elementos que são semelhantes, né? Então eu classificaria os elementos em camadas, certo? Bom, então, ó, se eu clicar aqui em Layer Properties, propriedades das camadas, eu observo, então, que eu tenho aqui uma camada 0, que sempre vem no meu desenho, né? Ela tá com esse tiquezinho verde, então tudo que eu desenho fica nessa camada, certo? Eu tenho uma camada cotas, que já foi criada por mim, né? E que a única diferença, então, além do nome, é que nós vemos uma cor diferente, né? Depois tem uma camada Def Points aqui, que essa também já vem nos meus desenhos do AutoCAD, desde que eu criei um desenho novo, né? E tem uma camada aqui terreno, que também foi criada por mim, né? E que tem uma cor aqui também diferente, que é a cor magenta, tá? Então eu quero criar mais camadas, porque eu quero também colocar, né, espessuras de traço diferente para o meu quarteirão e para as minhas calçadas, tá? Então eu vou aqui nesse ícone, né, que é para criar então New Layer, nova camada, ou Alt N no teclado. Então surge ali mais uma linha para mim. Eu vou digitar aqui quadra ou quarteirão e vou alterar essa cor, tá? Então o que vai dar a espessura de traço aqui pra gente é a cor que eu vou aplicar, certo? Aqui no nosso curso, então, nós vamos trabalhar com essa linha de cores, certo? E a partir do princípio de que nós configuramos, então, né, as nossas espessuras, desde o vermelho ali sendo a linha mais fina, tá? Então, seria a linha 01, passando para o amarelo 02, para o verde 03, para o ciano 04, para o azul 05 e para o magenta 06, tá? Então, eu vou aplicar aqui para minha quadra uma espessura de traço intermediário. Vou colocar aqui a cor verde, certo? Que seria, então, 01, 02, 03, tá? Então, o verde seria aqui 03 e vou dar OK, tá? E vou criar ainda mais uma camada, que seria para as minhas calçadas, né? Então, eu coloco o nome da camada já para eu entender qual é o elemento que eu vou representar e vou alterar aqui, então, essa espessura de traço, ó, que eu vou colocar uma linha um pouco mais fina, vai ser uma espessura 02, tá? Então, aqui notem, né, que eu criei camadas e apliquei cores conforme, então, a espessura de traço que eu gostaria de aplicar, né? A ideia é que essas camadas nós podemos associar, né, com a ideia de lapiseiras de traços diferentes. Então, eu tenho lapiseira grossa, lapiseira média, né, lapiseira de traço fino e ainda poderia trabalhar com grafite de diferentes maciez, né, mais macio ou mais duro, né,
que me daria ainda uma diferença maior na espessura do traço, tá? Então, aqui no AutoCAD a gente faz isso com cor, né? E com bastante precisão, então, tá? Nessa coluna aqui que segue, nós temos, então, o tipo de linha que vai ter nessa camada. Então, a princípio, todas as linhas que nós estamos representando nesse momento são linhas contínuas, nós não queremos ainda mexer nessa coluna, certo? E nas demais colunas nós também não vamos trabalhar por enquanto. Então, criei essas camadas, fecho o meu gerenciador de layers, tá? Essa camada aqui é a camada que está ativa, certo? Quando não tem nenhum objeto selecionado, então essa mostra a camada que está ativa, então notem que se eu fizer uma linha, ela vai ficar branca, porque essa linha está sendo desenhada na camada 0, tá? E eu posso também, então, selecionar, ó, vou selecionar as linhas do meu quarteirão, mostra, então, em que camada estão os elementos que eu selecionei, né? Estão na camada 0, eu vou clicar aqui e vou alterar para quadra, né? E vou fazer a mesma coisa, ó, com os demais elementos que eu gostaria que ficassem na camada quadra, né? Que eu coloquei, então, um traço intermediário, ficou com uma espessura 0,3, né? Então, eu coloco aqui todos esses elementos na camada quadra. Seleciono, então, ó, esses elementos aqui, tá? Eu posso fazer, ó, janelas da direita para a esquerda, para selecionar todos aqueles elementos, né, que encostam na minha janela, ó. Tá? E vou alterar, então, da camada 0 para a camada calçadas. Ó. Ficaram amarelas as minhas linhas. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Posso selecionar clicando sobre um por um, mas posso também fazer essas janelas e alterar para a camada calçadas. Da mesma forma, vou selecionar o meu terreno e vou colocar aqui na camada terreno, certo?